Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático em relação às vítimas de narcisismo. Ou seja, o narcisismo também é um transtorno, mas aqui eu estou falando das filhas e filhos que têm alguma questão psiquiátrica ou psicológica. E isso interfere dentro da dinâmica familiar e é muito usado dentro da dinâmica familiar justamente como um suprimento. Mas eu vou explicar tudinho para vocês. Bom, a primeira coisa que eu queria falar antes de falar tudo isso é que eu retornei com os atendimentos de Theta Healing e terapia breve. Terapia breve sempre continua, mas eu tinha dado uma paradinha com Theta Healing e voltei agora. Então, se você quer para o fim do ano fazer as suas curas, fazer essa sessão, que são maravilhosas essas sessões de Theta, fala aqui comigo aqui embaixo, vou deixar e-mail, contato direto do site, você fica sabendo de todas as informações, tá? Tem atendimento social também, então se você quiser limpar o seu sistema, é interessante que você faça pelo Theta Healing. Bom, vendi o meu jabá, agora vamos conversar. Queridos, o que eu queria falar com vocês é o seguinte, eu trouxe aqui tudo anotado. Teve uma pesquisa que foi feita na USP, e assim, tem várias, né? Não é só essa pesquisa, tem várias pesquisas que foram feitas em relação a isso, o trauma e esse trauma na infância desencadear no futuro uma doença psiquiátrica. Então, é bem comum essa relação entre trauma e questões psiquiátricas, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência e também do que eu vejo nos atendimentos, né? Eu atendo muitas pessoas e vejo depressão, ansiedade fortíssima, transtorno bipolar, transtorno de borderline, transtorno de personalidade borderline, enfim, várias questões que a gente no Theta Healing vai vendo como isso vai se formando, foi se alojando, né? Então, essa pesquisa da USP, eu vou deixar o link aqui, ela fala que principalmente vítimas de violência na infância, na primeira infância, ou seja, dos 0 aos 6, 7 anos mais ou menos, desencadearam ou estresse pós-traumático ou ansiedade generalizada. Então, é uma psicóloga que fez a pesquisa e viu essas duas relações. E qual é a minha leitura, já que o Theta Healing é uma terapia energética, já do que eu vejo da minha experiência? Sim, gera um trauma, não tem como. As lesões de quem foi vítima de família disfuncional são muito grandes, né? É invalidação, é abandono afetivo, é violência sexual, violência psicológica, violência física, um gaslight o tempo todo, né? Aquela manipulação o tempo todo, a criança não acreditando no que vê, né? Que é bem o processo do gaslight. Eu acho que o gaslight ele é uma das grandes manobras aí dos narcisistas. Então, gente, isso vai gerando na criança uma insegurança tão grande que vai afetando essa formação cerebral, vai afetando essas sinapses, né? Fora questões alimentares que podem não ser supridas, a criança já ter uma doença ali crônica e não ser levado a sério aquilo, então realmente eu vejo essa relação. No momento que eu estou fazendo as curas do Theta Healing, eu consigo visualizar essa parte cerebral, o Carlos também, quando faz, também consegue visualizar, e a gente vê uns pontos que tem lesões, e quando a gente faz o digging, que é a ferramenta do Theta Healing, perguntar o porquê, geralmente é uma questão emocional não atendida. Então é um processo assim, eu não estou dizendo que todas são assim, eu não posso dizer isso, eu não sou psiquiatra, eu não sou nem psicóloga, eu sou uma terapeuta energética, uma terapeuta holística, mas o que eu vejo nos atendimentos é muito isso, né? Então tem muitos traumas. Praticamente todas as vítimas que eu atendo que têm disfuncionalidade familiar, a gente retira choque-trauma, que é uma outra técnica para retirar traumas. Então, isso tem, tá? Então, vamos lá. A gente falou da pesquisa. E aí, eu vou falar um pouquinho da dinâmica familiar à luz da luz das terapias sistêmicas, né? Bom, toda família ela traz em si a sua carga emocional e aí esse casal, vamos supor, um casal começa a ter filhos. Se eles não olharem atentamente para as suas questões pessoais, aquelas crianças, né, desse contexto que vai se formando uma nova família,
E vai ser revelado, vai ser mostrado de alguma forma que precisa se curar. Isso não é só de dinâmica de família disfuncional, tá? Vamos supor, eu sou Bruna, né? Eu tenho um filho, eu não tenho filhos, mas eu tenho um filho. Muito provavelmente, muitas das questões que eu não resolvi, né, nesse processo, vão aparecer de alguma forma quando eu formar minha família. E aí, a gente tem que ter um cuidado para olhar para isso, que possivelmente está nas nossas sombras. Então, isso acontece em dinâmicas de famílias disfuncionais e famílias não disfuncionais, né? Que a gente nem acredita que exista. Tô brincando, gente. Existe sim. Mas vocês entenderam, né? Uma dinâmica disfuncional, isso é muito mais acentuado. Então, a doutora Leonor Luzes fala bastante sobre isso, as terapias transgeracionais falam sobre isso, a sistêmica, a constelação, a doença, ela aparece. Então, uma família, um casal que tem questões emocionais, não olham para si, agem no ego, estão sempre com uma persona ali, vão ter os seus filhos, as circunstâncias dessa vivência nova com as crianças, ou sistêmico, né? Vai acontecer uma coisa com alguém, ou é dinheiro, a saúde, vai aparecer. Sempre aparece, né? Por isso que eu sempre falo que o bode é um buscador. Por que ele é um buscador? Porque ele foi o elo de rompimento com essa doença da família, né? Do ponto de vista sistêmico, se a gente olhar do ponto de vista sistêmico mesmo, esse bode é quem rompeu com essa dinâmica doente. Ele pode estar muito adoecido, mas ele não compactuar com o sistema já é um sinal de grande saúde emocional, grande saúde mental. Então, se você aí foi bode, pensa que tem uma coisa boa para você, tá bom? Então, né, eu falei aqui dessas manifestações que precisam ser curadas. A outra coisa é que a família narcisista, ela fere muito essa criança. Essa criança é muito lesada. Isso aí vocês sabem da experiência de vocês, né? A invalidação, há muita violência, violência não verbal, ataques psíquicos, como eu já expliquei em outros vídeos aqui o que é, né? As falas, as frases, as condenações, as maldições, a falta de cuidados primários, né? Às vezes eles falam assim, eu te dei casa e comida. Sim, mas crianças, o ser humano, ele precisa de apoio emocional, ele precisa de outras questões para ele se tornar um ser humano completo e saudável. Essa questão casa e comida não me compra não, tá? E também não deve comprar vocês, porque dar casa e comida não quer dizer que tem um ser humano saudável se formando ali. Isso aí é um gaslight deles, tá? Então, é muito comum essas pessoas fazerem essa projeção e essa negação, né, de si. Então, a família disfuncional, eles não vão se curar, eles não vão olhar para si, e aí eles vão começar a projetar todo o lixo e detrito emocional deles, todo o lixo, todo o detrito emocional, eles vão começar a projetar nessa criança, né, e vão começar a negar um monte de fatos. Aí a gente tem as mentiras, o gaslight acontecendo. Então, isso vai gerando, gente, no mínimo uma depressão nessa criança. Não tem como, né? Você vai em encontro do seu pai, pergunta se uma coisa está certa, mente. Você vai em encontro da sua mãe, vai falar uma coisa, apanha. A sua identidade, ela se torna uma identidade muito fragilizada. É muito sério, gente. Família disfuncional mata. Eu sempre vou falar isso porque é muito sério, tá? Então, essas doenças psiquiátricas que vão surgindo, né, ou uma depressão, ou um transtorno de ansiedade generalizada, ela tem muito a ver com essa invalidação total, né? Essa aniquilação, essa violência, porque não ficou saudável, né? E aí que é o ponto que eu quero chegar com esse vídeo. Qual é o ponto que eu acho mais desafiador aí de tudo? Bom, eu conheço pelas histórias que eu vejo, né? As pessoas me mandam e-mail, as pessoas comentam lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui. As pessoas comentam o seguinte: Bruna, eu tô desempregada,
Bruna, fui parar internada já algumas vezes. Bruna, eu tenho uma depressão fortíssima, não consigo sair disso. Pois bem, gente, isso depois é usado para a família como suprimento. E aí é que está a grande questão que eu acho bem cruel da família disfuncional. Ou seja, né, você acabou ficando ferido e ferido gerou traumas e aí geraram algumas questões emocionais para você, né? E aí é te dado algum apoio e essa sua doença psiquiátrica é usada contra você. Então, se você está com depressão, a mãe vai te chamar de vagabundo porque você está com depressão, né? Ou então ela vai se vitimizar, ah, eu tenho um filho com depressão e olha só como é esse filho. Isso vai ser usado como uma grande ferramenta de suprimento. Então, eu acho que o que é grave de um transtorno psiquiátrico dentro da família disfuncional é que isso também vai ser usado como uma forma de violentar, de agredir. Então, é muito triste, né? É muito doloroso esse processo, porque a vítima se vê sem condições de sair, né? Tem um transtorno mental e aí a gente fala dos profissionais que às vezes não tem muita como abarcar isso. Acho que é um assunto desconhecido, nem todo mundo tem tanta lucidez sobre esses processos. A nossa estrutura de saúde também não abarca isso de uma maneira tão eficiente assim, é difícil conseguir profissional, muitas pessoas vêm relatando isso para mim, e isso é usado também como suprimento. Então, é um processo muito, muito doloroso, né? Que você tem que começar a pensar sozinho, né? Começar a olhar para si. Você tem que achar uma saída para começar a sair disso, né? Então, é um processo muito doloroso, muito doloroso. Eu não tenho outra frase para falar assim, né? Ah, é um processo doloroso, eu repeti 500 vezes. Mas gente. Então, o vídeo aqui é esclarecendo que essa família adoece sim uma pessoa, pode adoecer uma vítima, um sobrevivente, como eu gosto de falar. E a gente tem que procurar caminhar em direção a isso, olhar para isso e ver dentro das nossas possibilidades o que a gente pode começar a fazer por nós, né? São coisas que ninguém vai fazer, a gente não pode esperar uma ajuda externa só, mas é o que a gente pode fazer por nós, tá bom? Então, é isso, eu só queria falar que doenças psiquiátricas e família disfuncional se convergem e espero ter te ajudado de alguma forma, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo e até mais. Tchau!